Olá, boa tarde a todos. Hoje um tema muito legal, um tema delicado, mas muito importante de se tratar. É sobre a depressão e ninguém melhor do que falar sobre a depressão do que o Dr. Jacó Pinheiro Goldberg. Aqui já foi muito falado da depressão sobre a ótica psiquiátrica e vai agregar muito sobre a ótica psicológica. Vai ser muito interessante. Alguns segundos ele está conectando aqui. Olá, Dr. Jacó. Bom dia, como vai? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Então, o fenômeno da depressão, ele tem inúmeros aspectos. Eu vou abordar de uma forma que raramente é discutida e conversada, que é a questão do contexto social do indivíduo e a sua realidade biográfica. Porque, frequentemente, a depressão é vista como uma realidade mórbida, patológica, doentia do indivíduo. Não é verdade. A depressão, antes e acima de tudo, é um fato social. Isso é muito pouco discutido. Por exemplo, a influência do clima sobre o estado de espírito e o ânimo da pessoa. Hoje está comprovado que nos países muito frios, por exemplo, os países nórdicos na Europa, o índice de depressão, de suicídio é muito alto. Existem E como que pode estar ligado? estatísticas comprobatórias de que em regiões solares, como é do Brasil, região de muito sol, tem um efeito antidepressivo. Isso tem que ser verificado e valorizado. Por quê? Porque uma das reações que o indivíduo que tende a ser depressivo toma é se encolher. O sujeito se encolhe. Ele fica em casa, ele fica no seu quarto, ele fica na cama, ele se cobre com um cobertor, quando terá que ser o contrário. Terá que fazer um esforço para se expor, para sair. Einstein já fez uma frase clássica a respeito. Vida é movimento. O nosso corpo, ele reage, sob o ponto de vista puramente fisiológico, à ginástica, que tem um efeito antidepressivo. Agora, somente para facilitar e para nos entendermos, quando você fala em alegria, ninguém tem dúvida do que se trata. Ela é óbvia. Por quê? Porque ela explode, ela se exterioriza. O sujeito alegre, ele manifesta esse sentimento, essa sensação. Quando você fala em depressão, não é tão evidente nem tão óbvio, porque às vezes vem maquiado, disfarçado. Quantas vezes você já não ouviu falar assim, você sabe, fulano entrou numa crise de depressão, e os amigos dizem, puxa, mas ele nem dava a impressão de ser uma pessoa tão triste. É verdade? Então, é muito interessante, por exemplo, você distinguir depressão de melancolia, de tristeza, de angústia, porque são estados de espírito com tenuidade de distinção. As diferenças são sutis, mas são importantes. De todos esses estados que eu relatei, o único que tem característica nítida de doença e, portanto, tem que ser tratado e resolvido como doença é a depressão. Então,
Tem pessoas que procuram psicólogo, às vezes a pessoa me procura aqui e diz: ah, doutor Jacó, eu vim procurar o senhor porque eu ando triste, porque eu briguei com a namorada, coisa e tal. Eu falo, não, não é, não tem, não tem. Fazer terapia porque está triste? Não, não. A tristeza é um estado natural. Você brigou com a namorada e a sua reação foi de tristeza. Não é possível você pretender se esquivar dessa reação. Tem indivíduo que toma remédio. Não, eu vou tomar um remédio porque eu ando triste, porque eu briguei com a namorada. Não vai resolver, pelo contrário. Vai deprimir, recalcar, esconder a reação. É verdade. Quando, na verdade, precisa viver esse estado de espírito. A tristeza é um dos estados da contingência humana. Ser humano é também viver tristeza. A pessoa chega aqui e diz: faz meses que eu não consigo dar um sorriso. O que é que aconteceu? Ah, o meu parente morreu. Ah, tá vivendo luto. Se o indivíduo entrar gargalhando, aí sim é de se espantar. Agora, a depressão, como uma manifestação de pessimismo profundo, de ceticismo, de desesperança, de dor sem causa de alma, esta precisa e demanda uma especulação. Aí sim, você tem que fazer um trabalho para verificar quais as razões ocultas, portanto inconscientes, não conscientes, desse sentimento. Perfeito. É como você disse, sensação ocultas, né? Do inconsciente, porque se fosse consciente, não seria depressão, a pessoa já resolveria por si mesma, né? Exatamente. Quer dizer, se você tem uma depressão resultado de uma questão objetiva, por exemplo, você fica desempregado, ou você é reprovado na faculdade. Você entrar num pequeno processo de depressão também é natural. É óbvio que tem que superar. É evidente que se você começar a achar que por causa disso o mundo não tem solução, aí já começa a ficar preocupante. Ah, sim. E aí entra um outro aspecto, Rodrigo, muito interessante, ligado à depressão, que eu percebo que é muito pouco analisado, que é a questão intelectual. Às vezes o indivíduo entra em depressão porque os seus equipamentos intelectuais ou não têm um conteúdo fértil, rico, ou ele não consegue acionar. Por exemplo, na pandemia agora, tem indivíduo que está sofrendo muito mais, porque é sofrido. Essa pandemia é uma tragédia social. Uhum. Tem gente indo para a televisão e dizendo: ah, vamos falar do que tem de bom nessa pandemia. Bom, só se o sujeito é hiena. O sujeito é hiena. O que tem de bom? Não tem nada de bom na pandemia. A pandemia está matando, adoentando, paralisando a vida social. Então não tem nada de bom, não. Você tem que tomar uma atitude crítica em relação a isso. Agora, isso não significa entrar num processo absoluto de depressão, de apocalipse. O mundo vai acabar por causa da coisa. Não, não vai acabar. Crises dessa natureza já aconteceram e é preciso superar. E cada um de nós tem que superar no seu mundo, com seus cuidados, com o seu comportamento, na medida do possível. O governo tem que tomar providências, os partidos políticos, a ciência em geral. Agora,
todas as reações que implicam em sofrimento sem causa, aí sim, essas exigem de nossa parte cuidados, principalmente em relação aos jovens. Existe uma ideia, que é uma ideia banal, mas é improcedente, de que a juventude é uma fase alegre da vida. Existe essa ideia. É um padrão cultural. Não é verdade também. Não é verdade. Nós temos que terminar com essas idealizações simplistas, pueris. Um dia eu estava discutindo num programa de televisão, estava num debate, e tinha uma senhora dizendo que já tinha feito 9 cirurgias plásticas, e ela deu um sorriso e disse, porque eu quero me manter jovem. Bom, em primeiro lugar, que cirurgia plástica não susta o processo cronológico. Os anos continuam. Ah, sim. Com plástica ou sem plástica, os anos continuam. Isso em primeiro lugar. E depois, se manter jovem para quê? É como se, por acaso, idealizasse a juventude como uma época áurea da vida. Não é verdade. É uma fase das nossas vidas que tem sua tristeza. Aliás, um grande escritor francês fez um comentário muito interessante, dizendo da banalidade e do risco e do perigo do gratuito dessa frase. A juventude é a fase áurea da vida. Não é, não. É fase de conflito, de medo, de transformações doloridas, que o indivíduo sai da infância para a maturidade. E nós vivemos, inclusive, numa sociedade gerontocrática, uma sociedade de velhos, velhos que têm dificuldade de ceder o espaço para pessoas mais jovens. Quer dizer, essa distribuição de papéis sociais é muito mal feita. Mais um fator de depressão. Enfim, nós estamos diante de uma questão que tem ângulo sociológico, histórico, biográfico, até geográfico, como eu falei, da influência do clima. Por exemplo, essas queimadas no Amazonas. Você imagina aquelas populações ribeirinhas das regiões que estão sofrendo as queimadas, o estado de depressão, o sujeito perdendo tudo, porque ele perde a casa dele, perde, claro, o seu habitat, perde a paisagem e perde os elementos de natureza que alimentam a sua razão de existir. Todos esses fatores, naturalmente, são predisponentes para criar situações depressivas. Em resumo, eu quero dizer para você que a melancolia sem causa é também uma manifestação perigosa de estado de saúde prejudicado. Tem pessoas que alimentam a melancolia. Acham que estão fazendo tipologia. O sujeito faz o tipo do melancólico. Eu não me lembro, Rodrigo, como era o nome daquele grupo, e que hoje perdeu a importância, mas teve uma época que estava muito em evidência. Eles andavam com umas roupas pretas, tipo cadavérico, faziam cerimônias no cemitério. Eram jovens que alimentavam, eu esqueci o nome desse grupo. Você lembra, Rodrigo? Eu não lembro também agora, né? Mas eu sei. Mas você lembra desses grupos, Sim. né? Quer dizer, andavam vestidos permanentemente chorando, só tocava música triste, né?
Quer dizer, um lamento permanente diante do espetáculo da vida. Não é a melhor resposta para a civilização. Perfeito. E uma pergunta, quando que você acha que a depressão ela vira patológica, assim, a ponto de ter que procurar um psicólogo? Quando ela impede você do cotidiano e da rotina. Você não consegue trabalhar, não consegue estudar, seus laços sociais ficam prejudicados, você não conversa, mantém um silêncio muito profundo, chora sem razão. Quer dizer, existem alguns sintomas bem nítidos que, chegando perto desses sintomas, é bom você procurar ajuda. Essa ajuda pode ser com psicólogo, com assistente social. Tem pessoas que encontram isso na religião, no esporte. Existem muitas maneiras de você lutar contra a depressão. Perfeito. E muita gente acho que já ouviu falar, quem não passa por isso, que é um estado de frescura. O indivíduo teve depressão porque ele é fresco. Isso é um absurdo. Tem pessoas que acham que o indivíduo depressivo é porque o sujeito é fraco. Não tem nada a ver com fraqueza nem com força. Não tem nada a ver com a ideia de mimimi. É uma doença. O sujeito é acometido de um mal e que não consegue controlar. Eu já trabalhei aqui com lutadores de boxe, por exemplo, que entraram em processo de depressão. Até saiu na mídia informação, coisa e tal. Mas tinha razão. O sujeito viveu um processo pessoal terrível. Existe a depressão, por exemplo, pós-parto, em que a mulher sente como se estivesse perdido uma parte do seu ser. Existe a depressão pós-operatória. Existe a depressão pós-traumática. Enfim, nós todos estamos sujeitos a todas as doenças, sejam físicas ou psicológicas. E é preciso compreensão e não crítica. Perfeito. Muito bom. Até a próxima vez, Rodrigo. Adorei a live de hoje, todo mundo amou aqui nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima vez. Até. Tchau, tchau. Se Deus quiser, com muita alegria. Isso, exatamente. Ótimo. Tchau, tchau.